Olá, meus queridos alunos, prometi para vocês que haveriam mais vídeos sobre a história do Ceará e como no vídeo passado nós fizemos a ideia de história do Ceará, começando pela cidade de Fortaleza, a organização espacial da cidade, desde a colonização com o Pero Coelho, passando pelo Martins Soares Moreno, o Matias Beck, os padres, né? E por fim, a nossa colonização formal, desde o governo Inácio na Sampaio aqui em Fortaleza até o Antônio Ferreira, a formação urbanística da cidade de Fortaleza, é necessário que eu faça nesse vídeo para vocês a parte 2, concluindo tanto o governo, né, a formação das mudanças urbanísticas da nossa cidade, como principalmente a parte econômica que é muito cobrada nos vestibulares de vocês. Principalmente o ciclo do algodão, que é o nosso foco da aula de hoje e é por onde a gente vai começar. Primeiro de tudo, só uma dica para vocês aqui, rapidão. Se você quiser conhecer sobre a indústria do Ceará, a indústria de Fortaleza, vá lá no centro, em frente ao passeio público e visite o Museu da Indústria. A entrada é gratuita, é um pequeno merchan aqui para vocês. Mas é verdade, pessoal, é um museu bacana, está lá aberto para vocês e muitas vezes vocês perdem a oportunidade de conhecer a própria história, a própria região, por pura preguiça. É só você pegar o seu busãozão, chegar lá de Mercedes no centro, chegou de Mercedes, é só você sentar lá, pede, anota o nomezinho, entra lá no Museu da Indústria, os caras vão te guiar, vão te tratar muito bem, seguir um copinho d'água, depois pode tirar aquela água do joelho do banheiro, pronto, você conheceu o museu, deu uma volta no centro, e ainda pode passar um tempo vendo aquela galera massa, gente fina, que você pode bater uma selfie com eles ali no passeio público. Dica, não tire a selfie com eles. Você vai ficar sem celular. Geralmente você volta no passeio público. Se você voltar no passeio público, geralmente você não volta no passeio público, tá? Então não bata a foto, cancele só o seu passeio lá dentro. O nosso ciclo do algodão, ele é muito importante porque o algodão fortalezense abastecia o mercado inglês. Então é muito importante para que vocês entendam que o nosso comércio é um comércio voltado externamente, né? A economia era toda focada nas vendas externas do Brasil, ou seja, grandes exportações do nosso algodão. Lembre-se sempre que o nosso clima, a nossa região, ela tem um clima muito complexo. As nossas duas grandes estações do ano, o verão e o inverno, elas são conturbadas. Nós temos um verão chuvoso e um inverno seco. Isso gera, pessoal, um pequeno intermeiozinho chamado de seca. A nossa estiagem, a nossa seca, gera problemas nos ciclos econômicos da nossa região. Bom, o nosso algodão ele precisou de um pequeno empurrãozinho para começar a ser o principal produto comercializado aqui na região. E esse fato se deve, na verdade, não a uma interferência interna, nada que aconteceu no Brasil, mas se deve a um fato que aconteceu lá fora, nos Estados Unidos, que é a Guerra da Secessão. A disputa entre o norte-americano e o sul dos Estados Unidos, dentro de uma ideologia de disputa entre o industrialismo e o sistema escravista, vai gerar uma série de confusões, cara, que vão beneficiar a cidade de Fortaleza na produção do algodão, certo? Principalmente referente à venda desse produto e o comércio do algodão junto com tecidos e fábricas e a industrialização do Ceará como um todo. Pense o seguinte, professor, recapitula para mim, eu não sei onde foi a Guerra da Secessão. Lembre-se lá do século XIX, por volta de 1800, 1860, tá? Dentro desse período, pessoal, de 61, 65, os Estados Unidos passam por uma série de transformações. A disputa depois da independência, a partir de agora, vai ser pelo modelo econômico vigente. O industrialismo prevalecendo no norte, né? E o modelo escravista, o sistema do plantation, que era muito comum nas regiões do sul dos Estados Unidos. O sistema do plantation era de monocultura, ou seja, você planta só um produto, era de produção com mão de obra escrava, ou seja, você utiliza a mão de obra de alguém que não recebe salário, que trabalha ali compulsoriamente, e o principal, era focado, pessoal, num sistema também de exportação, mas era um sistema de latifúndio, cara, eram grandes propriedades que plantavam um tipo de produto. Dentro da lógica do século XIX, com as reformas industriais e todo o boom da indústria do mundo, esse sistema não era mais vigente e os americanos pretendiam sim sobreviver com a indústria americana. E claro, a burguesia norte-americana vai se prevalecer disso para começar a influenciar essa disputa. Quando começa de fato a Guerra da Secessão dos Estados Unidos, o conflito vai ficar muito drástico, muito sério, muito pesado. Como consequência disso, vai rolar uma guerra civil americana. A Guerra Civil dos Estados Unidos ela vai acontecer justamente entre essas duas regiões, o Norte e o Sul, e ela vai ter fim com as eleições para presidente com Abraham Lincoln. Essa figura importante para vocês que ele não caça vampiros, tá? Como tem no filme, mas ele foi um presidente importante porque tanto lutou contra a escravidão dos negros dos Estados Unidos,
como deu fim à Guerra da Secessão. Esse principal elemento para vocês, esse grande presidente americano, uma figura icônica na verdade, ele trouxe uma série de ideias controversas. Mas para a gente aqui agora interessa basicamente o fim da Guerra da Secessão. Isso vai debilitar o comércio do algodão nos Estados Unidos, vai favorecer o comércio do algodão para a gente aqui no Brasil. Isso vai ser bom para o Brasil e ruim para eles. Mas até então a gente vai se beneficiar de alguma forma. Bom, depois que o Brasil vai começar de fato a passar por pequenas mudanças com o ciclo do algodão no Ceará, claro que essas mudanças têm que ser auxiliadas por alguma coisa. Basicamente, o nosso auxílio, pessoal, foi de ciclos econômicos. Junto com o período de secas, nós vamos sair do algodão para outros modelos econômicos. Outro principal elemento importante para você entender o ciclo do algodão aqui no Ceará é a construção da estrada de ferro de Baturité, que ligava desde a Serra de Baturité, passando por Pacatuba e Maranguape até Fortaleza. E essa estrada, a estrada de ferro de Baturité, que foi colocada em prática pelo governo do senador Pompeu, na verdade, vai trazer uma série de mudanças para o Brasil, principalmente na nossa região do Ceará, com o ciclo do algodão ficando fixo, ficando sólido na nossa região. Junto com essas mudanças vai vir a ideia das mudanças estruturais, como o bondinho, a ampliação da iluminação a gás na cidade de Fortaleza. Outra coisa, a implantação do telégrafo aqui em Fortaleza. Vocês podem observar em algumas imagens que vão estar passando aqui para vocês a respeito da cidade de Fortaleza, tanto as mudanças estruturais como algumas placas e fachadas de indústrias que faziam o comércio do algodão e a prensa do algodão. Junto a essa ideia da prensa do algodão, das transformações urbanas na cidade, é claro que em Fortaleza crescia, a cidade começava a crescer e, consequentemente a isso, a gente vai passar a precisar de outros elementos. O nosso governo do estado vai solicitar então ao arquiteto Adolfo Hebstein uma mudança do plano diretor da cidade. Nós vamos cancelar, basicamente, ou adaptar, como alguns preferem dizer, o plano do Silva Paulé, a ideia do xadrez na cidade de Fortaleza, com Adolfo Hebstein. Ele vai trazer para a gente uma ampliação da cidade de Fortaleza. É tanto que aqui no mapa de vocês podem observar que a cidade de Fortaleza ela está diferente. Quando você compara, por exemplo, aqui o mapa do Adolfo Hebstein e aqui em cima o mapa do Silva Paulé, você observa que são dois mapas completamente diferentes. É uma fortaleza mais litorânea e a outra uma fortaleza mais planificada, uma fortaleza estabelecendo grandes modelos inspirados em Paris. Nesse momento vocês, Fernando, em Paris, Fortaleza se inspirou em Paris. Exatamente. Para quem não sabe, a nossa Torre Eiffel seria aquele relógio da Praça do Ferreira, Não deu muito certo, mas nós tentamos, de alguma forma, criar uma mini Torre Eiffel, uma bijuteriazinha dela, mas ficou bonitinho. O que acontece? Dentro do plano do Adolfo Hebstein, pessoal, Fortaleza seria guiada por grandes boulevards. São ruas largas que guiariam a nossa cidade de direção para direção, norte, sul, leste, oeste. As avenidas que vocês conhecem no centro de Fortaleza, a Duque de Caxias, a Dom Manuel, a Avenida Imperador, por exemplo, e até mesmo a Tristão Gonçalves, que na verdade era a Rua do Trilho, que passava o nosso trem em direção a Maranguape e Pacatuba, elas são grandes boulevards. Se vocês observarem essas ruas do centro, são ruas largas, são ruas extensas e são ruas que ligam a praia à região da periferia de Fortaleza. E são cidades, por exemplo, como Fortaleza, que precisavam de mapas assim, que tinham um contexto industrial mais forte. Se você for observar as cidades do interior, elas não seguem essa planificação de mapa urbano, elas não têm essa ideia de mapa urbano. Geralmente as cidades interioranas, elas ainda seguem aquele modelo mais monarquista, de cidade em volta da pracinha. Fortaleza já não é assim. Como Fortaleza se desenvolveu a ponto de necessitar de um plano diretor, você observa os grandes boulevards. A curiosidade para vocês, que inclusive já foi cobrada em algumas questões de vestibulares, é que as ruas de Fortaleza, obviamente, passaram por grandes mudanças. Como esse período industrial que nós estamos trabalhando agora, nós estamos falando do segundo reinado, do movimento, da época do governo ainda do Dom Pedro II no Brasil, então é importante que vocês observem os nomes das ruas. Duque de Caxias, aquele que na época regencial combatia os movimentos negros do Maranhão, por exemplo, que recebeu o título de Duque de Caxias por combater a balaiada, certo? O Dom Manuel, que foi um importante líder aqui da nossa região, e claro, a Avenida Imperador, em homenagem a nada mais, nada menos que o imperador Dom Pedro II, ok? Pense no seguinte, essas ruas têm esses nomes hoje, mas antigamente elas não tinham esse nome.
A Dom Manuel, por exemplo, pessoal, era chamada de Boulevard da Conceição, a Avenida Duque de Caxias, né? Ela também tinha outro nome, que hoje já na verdade a Duque de Caxias ela tem até uma praçazinha, né? Antigamente se chamava Boulevard do Livramento. Essa praça, a Praça do Livramento, hoje é a Praça do Carmo, aquela praça ao redor ali do centro, em frente ao Banco do Brasil, certo? E claro, a Avenida Imperador era o Boulevard do Imperador, em homenagem nada mais justa, porque o Imperador, né, deu um incentivo à criação dessas regiões e do plano diretor de Fortaleza. É claro que pense no seguinte, o Brasil como um todo tem um clima muito variado, as regiões com subclimas muito complicados. E o Nordeste, ele tem o chamado sertão, que na verdade a palavra sertão, ela vem de desertão. A ideia de grande deserto que habitava o Nordeste, como os portugueses chamavam antigamente, ela traz totais características do nosso clima. É um clima seco, com pouca umidade, é um clima de solo arenoso, cristalino, onde as plantações têm dificuldade de sobreviver, mas ao mesmo tempo é um solo riquíssimo, que se você consegue irrigar essa região, você tem grandes pastagens, grandes regiões, onde você pode plantar e criar o gado. A pecuária vai ser um dos ciclos mais importantes do Ceará, como nós vamos trabalhar em outras aulas. É verdade que o Ceará passou por uma seca muito dura, uma seca muito drástica, que é a seca do 77, de 1877 a 1879. Essa seca ela foi pesada demais para o estado do Ceará, ela gerou um grande movimento de mudanças urbanas em Fortaleza. Os retirantes precisavam se ausentar do campo para a cidade. Vamos gerar um pequeno problema, que é o chamado inchaço populacional urbano, ou vocês conhecem como êxodo rural. Esses retirantes que vinham de Senador Pompeu, do Crato, de Quixeramobim, saíam das regiões que eram afetadas pela seca do Ceará e buscavam refúgio nas cidades. É nesse contexto, por exemplo, que um pouco mais para frente, já em outra seca, a seca do 15, que a Raquel de Queiroz vai escrever o livro, né, o 15, e vai colocar a personagem Conceição falando de um elemento muito importante da história do Ceará, que muitas vezes é renegado, tanto pelos alunos que estudam esse conteúdo, como muitas vezes a falha dos professores, que são os campos de concentração no Ceará. Se você for observar, a personagem, enquanto andava pelas ruas, ela anda e as pessoas meio que pedem dinheiro a ela, né? E ela anda, ela acelera o passo para evitar o mau cheiro e a sensação desconfortável. Por que Conceição fez isso? O que acontece, pessoal, é que a Prefeitura de Fortaleza, o governo do Ceará, na verdade, criou o chamado cordão sanitário. Era uma forma de evitar que os retirantes entrassem na cidade de Fortaleza. Esses retirantes se alojavam no centro da cidade, permaneciam no centro da cidade e geravam mendicância, né? Geravam os pedintes e os ladrões, na verdade, da cidade. A população de Fortaleza, principalmente a elite fortalezense, que jamais iria gostar de estar lado a lado com esses mendigos na cidade de Fortaleza, e principalmente no centro, que é o espaço de lazer da nossa elite, da classe mais abastada, ela não aceitava isso e, consequentemente, solicitou que a prefeitura retirasse essas pessoas dos focos de lazer, como o passeio público e o centro da cidade. É verdade que o cordão sanitário fazia parte de uma outra ideologia. Para quem não sabe, a ideia de campo de concentração é muito pesada de se trabalhar na história do Brasil, porque quando vocês pensam, vocês alunos pensam em história do campo de concentração, vocês geralmente pensam em nazismo, vocês pensam lá na Alemanha, do Adolf Hitler. Mas na verdade, pessoal, só em 1933 é que lá na Polônia o Hitler vai criar os campos de concentração. Enquanto que aqui no Brasil, enquanto aqui no Ceará, já era praticada essa ideia de você unificar o povo que vinha da pobreza, da miséria, dar a eles roupas sujas, sacos de batata com um pequeno buraco na cabeça, raspava a cabeça dessas pessoas para tirar os piolhos, a força dessas pessoas, e dava ração de trigo e pão com água para essas pessoas sobreviverem, num livrinho que só tinha a sua data de entrada nessas residências, não tinha a sua data de saída, porque você morria, na verdade eram relatórios de óbito. Isso já era praticado no Brasil há muito tempo atrás. O governo de Getúlio Vargas foi marcado por isso e foi muito forte. Cidades como o Senador Pompeu, o Ipu, certo? Quixeramobim e até aqui Itauape, pertinho mais de Fortaleza, elas sofreram muito com esses campos de concentração. Foi muito pesado isso, pessoal, e os relatos são muito fortes. Você observa o livro de história, como trata a história das secas, eles sempre tratam a figura dos campos de concentração no Ceará. É muito comum vocês visitarem o interior, por exemplo, passarem pelas estradas de Quixeramobim e observarem pequenas regiões afastadas, com casas grandes, sem telhado e com pequenas plaquinhas. Eram os campos de concentração, eram os albergues populares,
onde as pessoas entravam e não tinham como sair com vida. As pessoas mais fortes, mais resistentes, iriam para o trabalho compulsivo, né, iriam trabalhar até não aguentar mais. Era um trabalho que desgastava o seu corpo, tal qual acontecia em outros países como na Alemanha. E aqui no Brasil, as pessoas que não estavam saudáveis, tinham algum tipo de doença, elas eram afastadas da cidade, principalmente os leprosos. Para quem não sabe, aqui em Redenção, nós temos o famoso leprosário de Antônio Diogo, certo? Se você quiser visitar lá em Redenção, ele é aberto à visitação, basta você ligar, e você pode ver a estrutura do prédio da cidade e o drama, né, que as pessoas com hanseníase sofrem dentro do leprosário até hoje, tanto pela falta de incentivos do governo do estado, como pela situação do estigma que essas pessoas sofrem por uma doença que na época não se tinha tanto conhecimento, a gente achava que era uma chaga, a famosa chaga de Lázaro, certo? Da Bíblia, e as pessoas pegavam no contato ou com o ar. Nós sabemos hoje que na verdade existe uma série de complicações de verdade com a lepra, mas que existe um tratamento, você pode ter um tratamentozinho, e o tratamento deixa você bom. Naquela época o tratamento era afastar você, isolar você, daí a ideia de cordão sanitário. Dentro do contexto dos campos de concentração no Ceará, o Ceará vai batalhar, pessoal, para tentar cancelar isso aí, lutar para tirar isso da nossa história, só que nós fizemos um movimento errado. Nós tiramos isso dos livros de história do Ceará e afastamos isso da história do Ceará. É muito comum os alunos não fazerem ideia que o Ceará teve campos de concentração também. Bom, outro fato importante para a gente trabalhar dentro da formação da história de Fortaleza e a história do Ceará como um todo é a nossa ideia da abolição dos escravos. É importante vocês lembrarem sempre que o Ceará foi o primeiro estado a libertar os escravos e, claro, dentro desse contexto houve lutas para libertar os escravos e, claro, uma formação histórica do Ceará com a escravidão. Primeiro que, se você for observar a análise étnica da cidade de Fortaleza e do estado do Ceará como um todo, nós somos mais índios do que negros. Na verdade, pessoal, até pelo ciclo da cana-de-açúcar ter sido fraco aqui no Ceará, nós não tivemos muito da mão de obra escrava no Ceará e em Fortaleza principalmente. É tanto que a nossa chamada classe média ela é branca, né, como alguns historiadores costumam brincar. A classe média fortalezense e cearense ela é mais branca e mestiça com o índio do que com o negro, diferente da Bahia e de Pernambuco. É interessante trabalhar para vocês a ideia de que o ciclo da cana-de-açúcar não se desenvolveu aqui, mas o da pecuária sim, tanto pela ideia de grandes pastagens, como pela ideia do próprio sertanejo, o homem do sertão que trabalhava desbravando os sertões, né, e levando o gado a outras regiões, nós vamos ter uma outra aula sobre isso, ele se estabeleceu muito bem no Ceará, né, tanto pelas regiões seguindo o fluxo dos rios, como pela situação econômica do Brasil também com a industrialização. Lembrando que é importante para vocês entenderem a ideia de que alguns personagens históricos são importantíssimos nas suas questões de vestibular e até para os estudos de vocês, de vida de vocês a respeito da nossa região. Principalmente o Chico da Matilde, o Dragão do Mar, aquele marinheiro que se negou a trazer escravos no seu navio e disse que jamais iria retornar a trazer escravos para cá. Junto com o nosso porto do Dragão do Mar, que recusou os escravos, que recusava trazer os escravos, recentemente nós tivemos no Rio de Janeiro o Porto do Valongo se transformando em patrimônio da história da humanidade. É importante observar que a história da escravidão ela é parte da história do Ceará, mesmo que não tanto, não tão forte, mas que é importante ser estudada e ser lembrada, tá? Tanto por uma questão de formação cidadã, como por uma questão de formação educacional de vocês, alunos. Lembrando que o nosso ciclo da cana-de-açúcar foi fraco, mais uma vez reforçando para vocês. O nosso ciclo da pecuária foi forte, nós vamos ter uma aula reforçando só o ciclo da pecuária, do gado e a formação dos interiores do Ceará, Sobral, Aracati, Aquiraz, certo? E por hoje nós terminamos aqui analisando com vocês a formação e a libertação dos escravos em 1883, antes mesmo da Lei Áurea, tá? Mais uma vez eu vou deixar para vocês o linkzinho do PDF para os estudos futuros de vocês. Caso vocês queiram algumas questões, como já me pediram da vez do vídeo passado, eu mando para vocês as questões. Vocês podem comentar, mandar sugestões de vídeos, eu recebo tudo, mando para vocês de volta. E claro, nos nossos próximos vídeos, espero que vocês continuem assistindo. Lembre-se sempre de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal.